Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença da professora Márcia Tiburi, que é professora do programa de pós-graduação na área de Educação, Artes e História da Cultura. Professora, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Hoje nós vamos falar sobre os protestos que varreram, digamos assim, o Brasil de norte a sul. E todo mundo se pergunta, né? Afinal de contas, o que são esses movimentos, o que aqueles que protestam, afinal de contas, o que eles querem, porque não é só uma questão do passe livre, tem milhões de reivindicações, e isso deixou, digamos assim, várias questões no ar. E nós vamos tentar hoje conversar sobre isso, né, professora? Ei, Paulo, obrigada pelo convite também. Vamos tentar conversar sobre isso? Vamos tentar fazer. O que é isso, né, professora? O que está rolando, digamos assim? Pois é. Nós que somos professores e que estudamos filosofia, a história da filosofia em relação à sociedade, que passamos pelo hegelianismo, pelo marxismo, pelo pós-marxismo, que estudamos, enfim... Esses vários ismos. Esses ismos todos. A gente não fica tão perplexo quanto a população em geral, que, enfim, tem como característica fundamental viver dentro do âmbito do senso comum, onde tudo já está explicado, e com uma desatenção muito séria à vida social, à vida política, à vida econômica. O que eu acho bárbaro, que é o que, para mim, é o que está acontecendo no fundo, é um incremento, assim, mais do que um incremento, uma irrupção desse desejo de democracia que vem sendo há muitas décadas no Brasil, e no Brasil dá para dizer até que há séculos, vem sendo subjugado, proibido, e de repente a gente vê a irrupção desse desejo de um mundo que seja diferente. Historicamente, existem muitas explicações, porque os grupos, as classes sociais, sempre se sublevaram em relação aos seus senhores. Isso, a gente tem notícia disso desde a Idade Média, pelo menos, enquanto os camponeses lutavam contra os seus senhores, e isso anda dentro da história. Mas houve também uma discursividade toda que se construiu contra, inclusive, falar de classe social. Claro. Nos últimos tempos eu vinha falando de classe social, dos últimos tempos, assim, digamos, dos últimos 10 anos, e isso sempre era meio estranho para as pessoas, e, no entanto, é a nossa questão. Classe social no sentido da desigualdade vivida entre as pessoas. E eu acho que o que choca é que também a gente vivíamos os mitos explicativos do povo brasileiro, né? Então, o povo brasileiro era acomodado, manso, dócil, gostava de futebol, de carnaval e é vagabundo. No entanto, a gente sabe que isso são mitos construídos ideologicamente. Claro. Então, é impressionante que, de repente, os brasileiros acordem, se levantem, se coloquem de uma outra maneira, com uma postura política que não é uma postura, claro, cheia de explicação, não é uma postura teórica organizada, mas que tem esse elemento apaixonado e revoltado e que as pessoas jamais imaginaram que pudesse aparecer. Márcia, mas a impressão que me dá é que, por exemplo, o Brasil acordou. Porque eu me lembro, né, eu era adolescente, por exemplo, dos grandes protestos, já no finalzinho da ditadura, no final dos anos 70, depois a questão das diretas já, né, por exemplo, quando teve aqui esses protestos em São Paulo, da questão da passagem, eu me lembro que em 87, no Rio, se queimaram vários ônibus ali na Avenida Rio Branco, no centro do Rio. Então me parece assim, que não é uma questão que acordou, quer dizer, porque como você falou, né, fica parecendo, acordamos, né, acordamos e agora estamos indo para as ruas, mas a impressão que me dá é que isso já há. Mas qual seria o diferencial? Por exemplo, as redes sociais, você acha que ela contribuiu para isso? Elas tiveram essa contribuição? E também depois voltando, o que é de repente essa revolta, digamos assim? Porque dá para perceber muitas das vezes que são movimentos urbanos, muitas das vezes de classe média, né? Então, assim, aí como você estava falando, será que é o Brasil que acordou ou será que, falando em termos de classes sociais, são determinadas classes nesse país que, por assim dizer, acordaram?
Então, eu não jogaria fora o tema do despertar, porque de fato me parece que ele está acontecendo. E o despertar tem essa coisa, eu estava no meu sono dogmático, de repente não estava pensando em nada, não estava até achando que as coisas estavam andando mais ou menos bem, só que eu acho que não era bem assim, Paulo. Eu acho que existia um mal-estar experimentado coletivamente, e o mal-estar entendido assim como um afeto mesmo que regia a nossa sensação social, assim, o nosso afeto social. E eu acho, até eu conecto isso com um estado de coisas tão desagradável e tão sem fundamento e tão sem sentido, esse da desigualdade e da dominação e da exploração, que isso talvez revertesse, se resolvesse até, de repente, nesse surto de depressão que as pessoas vivem, porque elas não veem sentido na sociedade. Não vou duvidar se aparecer um monte de gente que vai se sentir, de repente, livre da sua depressão. Não vou falar em cura, porque o termo cura está muito perigoso no contexto da cura gay. Né? Bando de loucos, enfim. Então, é preciso a gente tomar muito cuidado com isso. Mas eu acho que as pessoas elas estão realmente se dando conta de que elas podem realizar uma expressão pessoal na esfera política. E o pessoal, ele nunca é simplesmente pessoal. O pessoal sempre é impessoal. As feministas que disseram lá nos anos 60 que o pessoal era político, elas estavam falando disso, de que a gente tem expressão política e de que a gente está dentro de um mundo que é coletivo. Eu gosto de pensar nesses teóricos que falam da construção do comum. E aí, claro, a gente vai pensar assim, quem é que acorda numa hora dessas? Os jovens e os estudantes. Por quê? Porque eles ainda vivem num lugar social diferente do nosso, que é o lugar dos adultos, cheios de responsabilidades. Institucionalizados. E paga a conta, e a gente também sustenta a vida dos nossos jovens. Então, eu acho lindo a minha filha, por exemplo, virar feminista aos 16 anos. Na minha época, isso era impossível, na tua época também. Era impossível porque a gente não tinha com quem sair com uma bandeira para a rua. Claro. Agora as meninas se reúnem e elas vão. Na nossa época, que tivesse um sentimento assim, lá nos anos 80, era um ET no meio de um cenário. Isso também é importante. Nós fomos criados e estivemos na escola na época da ditadura, e os nossos filhos estiveram na escola na época em que nós podíamos também conversar com eles num outro tom. Então, a educação dessa garotada já não foi na base da pancadaria como foi a nossa educação. Eu acho que tem outra coisa aí. Mas é óbvio que os pobres, eu também tenho muita confiança nos pobres. Como sempre tive muita confiança nas massas, pensando que elas podem se transformar em multidão. Só que eu acho que só agora que realmente as pessoas estão se dando conta disso, e porque nós atingimos um nível de insuportabilidade. Claro que a classe média se manifesta primeiro, e a classe média dos estudantes. Porque a classe média, para usar aquele termo antigo, a classe média burguesa, burguesa no sentido de ser aquela que está contente com a dominação dos mais fracos, essa é óbvio que também não sai para a rua, né? Claro. Quem está saindo para a rua é quem está percebendo que existem injustiças, e quem tem um desejo de justiça e um amor pela justiça social que não foi espezinhado ainda, que não foi aniquilado pela ideologia, digamos, de um Estado neoliberal disfarçado de Estado democrático, que é o que a gente conhece, que a gente não é bobo, né? Faz tempo. Ô Márcia, é o seguinte, né? Ok, legal tudo isso que está acontecendo, essa explosão de repente, de desejos, de justiça, não é só algo pontual, passagem de ônibus, mas enfim. Mas só que tem que ter uma coisa que me chamou a atenção, que me chama a atenção nos protestos, que são justamente falta de referenciais valorativos políticos, né? Porque eu me lembro que lá no final dos anos 70, dos anos 80, querendo ou não, embora como você falou, né? Na verdade sempre foi uma minoria que vai para as ruas, que fala, mas havia relações ou vínculos de concepções políticas. Tudo bem que essas concepções políticas muitas das vezes já morreram, né? Eu acho que 89 foi o marco do fim das grandes utopias, dos grandes projetos políticos para a humanidade. Mas, de qualquer maneira, havia essas relações. Me parece que não há mais essas relações, é só um desejo de grito, né? Quer dizer, do ponto de vista, se a gente fosse falar psicanalítico, ok, bacana, eu compreendo, mas do ponto de vista político, como é que se fica? Eu queria falar disso aqui, mas só que tem que ir no próximo bloco. E você já sabe, né? Continue conosco aqui no Café Pensamento.
São inúmeros livros que eu posso recomendar. O que eu recomendo, do ponto de vista emotivo, o primeiro livro que me vem à cabeça quando eu penso no processo de leitura, é um livro que me pegou quando eu era menino, quando eu era adolescente, devia ter mais ou menos uns 11 anos, que caiu na minha mão, emprestado de um vizinho, aqueles velhos empréstimos de livros, chamado Menino no Espelho, do Fernando Sabino, que para mim foi um livro de extrema importância, por quê? Porque é como se ele tivesse aberto para mim as portas da leitura. Fernando Sabino escreve O Menino no Espelho, que é uma história de um menino que se chama como ele, Fernando, que tem uma grande amiga, que é a Mariana, e tem outros comparsas, por assim dizer. Então ele faz um apanhado dele adulto, revendo a criança que ele era no quintal da casa, conta todas as bagunças, aquela epopeia mesmo da infância, suas aventuras, o primeiro amor, a briga com o valentão da escola, a casa mal assombrada, quando ele ficou perdido na selva, quando ele aprendeu a voar, a galinha que ele salvou, que ia virar galinha ao molho pardo, que ele chamava de Fernanda, inclusive. Em verdade, é toda a história da infância. Que pelo que eu soube depois, na época eu não sabia, a infância era algo muito marcante na vida do Fernando Sabino. Tanto é que depois de morto, ele pediu para que colocasse na lápide dele o seguinte dizer: aqui jaz Fernando Sabino, nasceu homem, morreu menino. Então é um livro que tem muito a ver. É muito complicado falar que é a história do próprio autor, mas que pelo que ele diz depois em outras entrevistas, em outros momentos nós podemos achar, é que tem um pouco a ver, de uma maneira fantasiosa, é óbvio, com a própria vida dele quando criança em Minas Gerais. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje aqui com a professora Márcia Tiburi, professora da pós-graduação na área de Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora, nós estamos falando no último bloco a respeito dessa, digamos, essa explosão de desejo de nós brasileiros de estarmos falando através de protesto do que tem ocorrido aqui no país. Corrupção, alta passagem cara, Copa do Mundo, etc. e tal. Eu estava falando no último bloco a respeito que como que final dos anos 70, anos 80, até mesmo anos 90, havia referenciais, ou seja, as pessoas iam para a rua, mas havia, querendo ou não, referenciais políticos, valorativos. Ou seja, olha, isso aqui eu estou indo para a rua, mas eu estou dentro de uma concepção política. Me parece que a novidade, além de conseguirmos fazer esses protestos via redes sociais, convites de redes sociais, mas fica só no desejo. Uhum. E esse desejo, muitas das vezes, ele pode perder, digamos, ou ele pode cair, ou adentrar em formas de só um grito que se perde no ar. Então, como não entrar nessa? Ou seja, como pensar, assim, olha, é legal, bacana isso que está acontecendo no país, né? Também concordo, né? Embora, por exemplo, a mídia foi a última a chegar, né? Porque antes era todo mundo baderneiro, nem chegou ainda. Mas o que é isso? Para não ficarmos somente nesse grito no ar. Então, Paulo, eu acho que já tem uma coisa muito importante que nós estamos percebendo e que está visível. Nós entendíamos, muitas vezes, muitas pessoas entendiam que a internet era um plano de discursividade, de construção de ideias e de conversa fiada, na verdade. Então, as pessoas fazem aquilo que se chamou pejorativamente de ativismo de sofá. Ou de esse ativismo nas redes sociais, claro. Lá você fala tudo, você faz o tuitaço, o negócio está no Facebook e na prática nada acontece. Não é verdade, as pessoas foram para a rua. Uhum. E então aquilo que era ideia transformou-se em realidade. Há aí uma passagem para a utopia. Se nos últimos tempos, tantos autores já falaram do fim das utopias, outros tantos falaram que todas as utopias foram realizadas, o que a gente viu agora é, na verdade, uma contraposição real, concretíssima da história, que irrompeu, quebrando, inclusive, as potências teóricas que vinham tentando justificar o mundo.
Então a gente vê a realidade mais forte do que a própria teoria. Isso eu acho maravilhoso. Claro, sem Nesse dúvida. ponto, a política ela se junta com a arte, porque a arte também ela nunca, Claro. ela nunca Claro. é explicada simplesmente pelas teorias. Cada vez que ela surge na sua novidade, as teorias têm que correr atrás para tentar explicar o que aconteceu, Claro. porque a arte não é um derivado da teoria e a política também não é um derivado da teoria. Agora sim, acho realmente que esses tais referenciais, se a gente pensar em termos de direita e esquerda, isso está mais do que morto. Ah, não, eu eu tava mesma pensando nisso, nunca, sem dúvida. eu Sem nunca, dúvida. eu nasci em 1970, eu fui educada debaixo da ditadura, claro que sim, a gente nem ouvia falar na cidade do interior onde eu morava em ditadura militar, houve toda aquela discursividade cretina das mídias daquele período da ditadura, que hoje em dia os meios de comunicação eles são fascistoides, né? E aí eles vão tentando se adequar à tendência dominante. Então agora é claro que a televisão vendo que ela não tem força para fazer o papel de polícia, ela começa também a tentar se adaptar às novas circunstâncias. Mas assim, eu acho que o referencial não é que não tenha referencial, é que o referencial não é mais teleguiado. Então a gente não tem mais uma democracia teleguiada. Essa é a diferença. A democracia teleguiada era aquela dos partidos, aquela das ideologias de direita e esquerda, aquela do intelectual no seu sentido de ser um sacerdote também das ideologias. E talvez o que a gente tenha hoje é um intelectual orgânico num novo sentido. O intelectual que é o jovem, o menino, o professor que está lá no meio do movimento, as pessoas que simplesmente têm desejo de diálogo e desejo de articulação, que fazem uma prática política que não é determinada por partidos e que não são conchavados, que era, no fundo, que a gente viu historicamente aqui no Brasil como morte da política. Então, hoje a gente vê uma ressurreição do sentido do político numa relação direta com o ético. E, claro, fica a pergunta, e a violência? E a violência? A violência é uma palavra aberta, é uma questão não resolvida e um elemento que faz parte das lutas pelo poder. Então, mas isso eu queria chamar a atenção. Eu também concordo plenamente, né? Se a gente for ver, primeiro que eu, de novo, como eu tinha falado anteriormente, 89 acaba principalmente com essa concepção de direita, de esquerda, mas eu estou querendo chamar a atenção a respeito dessas concepções humanas. Né? Quer dizer, da galera tá indo para as ruas, mas elas também se conscientizaram do espaço público, né? Quer dizer, que isso não fique somente dessa forma momentânea, como eu estava falando. Mas aí, não estou nem agora querendo tocar nesse aspecto das pessoas indo às manifestações, mas a respeito desse vandalismo, que me parece que como diria o Marx, né, lógico que fazendo uma comparação esdrúxula, né, de um loop do operariado, que o cara está completamente perdido e o cara, ele traz na verdade ele expressa uma violência, mas é uma violência que é nossa. Eu fiquei pensando que é uma violência que é nossa, que ninguém agora está tocando, né, do cara que está quebrando, sei lá, a propriedade pública, privada, mas somos nós também. Né? Quer dizer, que violência é essa que está vindo, quer dizer, que está vindo junto no sentido que também está expressando, que também é uma expressão nossa, porque está falando, olha, o que o pessoal desse movimento está querendo. Agora, e aí só classificam aqueles que estão roubando, saqueando, mas esses que estão roubando, saqueando, estão expressando algo que é nosso. Claro, então. Como é que você vê isso aí? Eu acho que a gente tem que entender a violência também como um elemento que faz parte do poder. Se a gente pega na Arendt, é o abuso do poder, é um contrapoder. Na verdade, não é nem o abuso do poder, ela fala que é aquilo que destrói o poder, porque ela entende o poder como força conjunta. Então, essas manifestações, na verdade, elas são um novo poder, um outro poder, que é um poder que não é mais um poder soberano, nesse sentido não tem mais referencial, porque não tem um cabeça que determina para onde que as pessoas vão. As pessoas vão e elas fazem coisas, e elas se sentem que me dá inteiras. É a expressão como a Hannah também fala, da questão da política, né? Que é a convivência de diferentes, né? Então, e Quer aí? dizer, isso é um exercício da convivência dos diferentes, E o que é a violência, né? no meio disso? E aí, como é que fica a violência nisso? Então, o que é a violência no meio disso? Se a gente pega o evento do ano passado de Pinheirinho, em que o Alckmin, o governador, enfim, decidiu mandar a polícia botar terra arrasada sobre aquela comunidade, sem pensar que existiam crianças com seus brinquedos, com seus materiais de escola. Aquilo foi uma atitude absolutamente fascista no sentido de um poder que não consegue mais se realizar como poder e que se realiza apenas como pura violência.
Então, a violência no sentido do poder que perdeu a sua própria dignidade. E esse governo faz isso. Aí você vê, aí você está falando que eu acho que a coisa é orgânica. Um governo que não tem representação, que se transforma em governo violento contra o poder, destrói o poder, o seu próprio poder e o poder dos outros, porque eu penso que nesse caso o poder poderia ser algo que nos colocasse a discutir, daí que a gente fala tanto, sobretudo no feminismo, de empoderamento, porque se eu me empodero eu posso falar com você de igual para igual e assim por diante, senão posso apenas tentar te matar. Mas enfim, acho que o que está em jogo para nós nesse caso é muita gente pensar que a violência que surge nas ruas, ela é efeito também de uma sociedade de violência simbólica. Então, a violência física está relacionada à violência simbólica. As pessoas vão praticar atos terríveis, sei lá, de repente quebrar um patrimônio público, isso é apavorante, mas contra uma sociedade em que essas pessoas realmente, elas mesmas já não tiveram lugar. Então, é uma contra-violência na contramão de uma violência que está instaurada e que é dada como um poder legítimo e que, na verdade, não é legítimo, porque nenhuma violência é legítima. Mas eu penso assim que eu não vejo nenhum problema, gente. Eu sou muito brechtiana para essas coisas. O que é roubar um banco comparado a fundar um banco? Então, assim também, roubar as Casas Bahia. Ora, as Casas Bahia ou que tais, para falar num sentido assim muito figurado. Mas o problema é o cara lá, o dono da banca de jornal, né? Não, isso não é legal, né? Gente. Isso não é claro que não é legal, mas se a gente entende simbolicamente também, é uma revanche de uma comunidade insatisfeita e que não está fazendo isso por perversão, não está fazendo isso para se aproveitar pura e simplesmente, mas é um estado de coisas que é insustentável e para essas pessoas, eu acho que o que está declarado é que elas não têm nada a perder. Então, se nós que moramos nas nossas casinhas bonitinhas, arrumadas, vê alguém quebrar nossos vidros, a gente tem que estar preparado porque isso é o momento da história em que essas coisas podem acontecer. Triste, infeliz. As particularidades nesse momento são negadas, mas nesse momento da violência, mas se nós não compreendermos como essa violência se instaura e de modo a origem dela, né? E qual e de um modo autocrítico, sabendo que ela faz parte de relações de produção de violência, então a gente vai estar simplesmente, enfim, reagindo de modo burro e tosco a uma situação social que implica uma análise mais séria. Professor, infelizmente nosso tempo acabou, né? E o assunto não. E o assunto não, né? Isso aqui, na verdade, é só o início de diversas discussões e é a obrigação nossa, que estamos na universidade, promover esses debates, para analisar esses debates. Então, gostaria muito de te agradecer e agradecer você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. Obrigada, Paulo. Obrigado a você. Obrigada. O que faz um quadro ser famoso? Essa pergunta passa pela cabeça de muita gente que vê o quadro Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci. O quadro, também conhecido como La Gioconda, atrai a visita de milhões de pessoas. Muitos se espantam ao descobrirem que a obra mede apenas 77 por 53 centímetros. O que o quadro teria de especial para receber tanta atenção? Há quem diga que o sucesso é resultado dos mistérios que envolvem a obra, a começar pelo sorriso enigmático. Durante anos, se discutiu se Mona Lisa está feliz ou triste. Também se discute quem teria sido a modelo do quadro, que começou a ser pintado em 1503, um trabalho que Leonardo da Vinci só terminaria em 1506. A versão oficial diz que se trata da esposa de um poderoso comerciante de Florença, Francesco del Giocondo, e há quem diga que ela teria sido amante do pintor. Alguns historiadores afirmam que a modelo estaria grávida, o
que explicaria o sorriso e a posição das mãos. Outros especialistas afirmam que a modelo, na verdade, foi uma duquesa de Milão, e há teorias que dizem que o quadro retrata o próprio Leonardo da Vinci vestido de mulher. Independente da modelo, a obra era importante para Da Vinci, que sempre levava em suas viagens. Quando ele morreu na França, em 1519, a obra virou item da realeza francesa, sendo exposta sem muito destaque no Palácio de Versalhes. Anos depois, Napoleão teria ficado encantado com a obra, pendurando-a em um de seus aposentos. Só mais tarde, ela iria para o Louvre, de onde foi roubada em 1911. O crime gerou polêmica e o quadro virou notícia. Felizmente, ele foi recuperado. O autor do roubo foi Vincenzo Perugia, faxineiro do museu. Depois do roubo, Mona Lisa se tornou um quadro emblemático para a história da arte, um símbolo de obra valiosa. Mais de 500 anos depois de ter sido pintado, o quadro ainda é motivo de inúmeras versões e reinterpretações. Mas o mistério continua. Do que sorri Mona Lisa?